Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Finanças do Cristão. É uma honra e um privilégio muito grande tê-los aqui novamente e nessa noite nós vamos dar continuidade à série A Mentalidade do Cristão, Vencedor e Derrotado. Nessa noite nós vamos falar mais uma vez sobre mais um pensamento, uma forma que difere o vencedor do derrotado, que é o seguinte: o cristão vencedor, ele sempre observa, busca e encontra as oportunidades. Já o cristão que tem a mentalidade derrotada, ele infelizmente só vê obstáculos e dificuldades na sua jornada ou naquele caminho que vai lhe levar à prosperidade. Como texto base, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Números, capítulo 13. É um texto um pouco longo, mas nós vamos tentar resumi-lo aqui para a gente tentar entender como que essas duas mentalidades podem ser encontradas aqui na Palavra de Deus. Então vamos lá. Números 13, do versículo 1 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. No versículo 17 diz assim: Quando Moisés os enviou para observarem a Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. E era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Então depois eles voltaram com um relatório. A partir do versículo 26 diz assim: Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, ou seja, dos gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe, homem com uma mentalidade vitoriosa, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Sabe, queridos, tem pessoas que só enxergam dificuldade em tudo. E a mentalidade de um cristão, ela tem que ser uma mentalidade vitoriosa. Se você só vê dificuldade, obstáculo em tudo, é isso que você vai atrair para a sua vida. Você sempre vai ver dificuldade e obstáculos em tudo. E essa é a diferença do cristão que tem a mentalidade vitoriosa, uma mentalidade vencedora. Ele não enxerga as dificuldades, ou melhor, ele enxerga as dificuldades, mas ele tenta transpassar cada uma dessas dificuldades, cada um desses obstáculos, porque o foco dele não está nos obstáculos, não está nas dificuldades, mas está no alvo. Tá onde ele quer chegar, ele está focado nas suas metas, ele está focado na promessa. Deus já te prometeu alguma coisa?
Foque nisso, não foque nas dificuldades. Essa é a diferença entre a mentalidade de um cristão derrotado e um cristão vitorioso. Eu trouxe para a gente aqui um exemplo disso. O cristão vitorioso, o cristão derrotado, primeiramente, quando ele olha para uma imagem dessa, ele enxerga um ponto preto. O cristão com a mentalidade vitoriosa, ele enxerga um mundo de possibilidades. Ele não foca no ponto preto. Onde você tem focado? O que é que você tem focado? Você tem perdido o seu tempo focalizando num pontinho preto que pode ser uma dificuldade, um obstáculo na sua vida? Ou você está focando em tudo aquilo que pode ser bênção para ti? Você está focando nas suas metas? Quero te dar outro exemplo. Quando você olha para essa imagem, você vê um copo meio vazio ou um copo meio cheio? O que é que você tem visto na sua vida? Sabe, querido, eu quero que você reflita. Assim como o povo de Israel, a maioria do povo, a palavra fala que Moisés enviou 12 espias. 12. E desses 12, apenas 2 deram um relatório favorável. Caleb e Josué. Só esses 2, a palavra fala que Deus ficou tão revoltado com aquele povo, que a intenção dele era matar todos e fazer a partir de Moisés uma nova nação. Porque Deus lhe ficou tão triste com aquele povo que foi à terra, viu que a terra era boa, como eles falaram, era a terra que manava leite e mel. Trouxeram os frutos de lá. E outra, Deus já tinha feito coisas tão grandes e tremendas, já tinha tirado eles do Egito, estava sustentando eles no deserto. Aí mais na frente eles ainda falam assim: ah, seria tão bom se nós levantássemos um líder e nós retornássemos para o Egito. Meu irmão, vê que mentalidade triste é essa. Vê que mentalidade de cristão derrotado. Eles preferiam voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Eles não conseguiam ver que Deus estava com eles e que eles estavam passando, traspassando obstáculo após obstáculo, que apesar das dificuldades de fome, sede, calor, frio, Deus estava com eles. Eles estavam olhando para essas dificuldades, eles não estavam olhando para a promessa de Deus. Deus tinha prometido isso lá atrás para eles. E glória a Deus pela vida de Caleb e pela vida de Josué. E você sabe o que é o mais tremendo disso? Que esses homens foram os 2 únicos dessa geração que tomaram posse da terra, que foram abençoados e tiveram o privilégio de entrar, eles e toda a descendência deles, na terra de Canaã, terra que Deus tinha prometido. Então, nessa noite, eu quero que você pare e reflita. O que é que você tem de promessa para a sua vida? O que é que Deus tem prometido para você? A palavra de Deus fala que se nós quisermos e ouvirmos e obedecermos à voz de Deus, em Deuteronômio 28, fala que as bênçãos vão nos perseguir, queridos. Se você tiver uma mentalidade de um cristão vitorioso, as bênçãos de Deus vão te perseguir. E o que é melhor, elas vão te alcançar. Então pare de olhar para as dificuldades. Pare de agir como um cristão derrotado. Passe a agir como um cristão vitorioso. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os obstáculos. Olhe para a sua meta. Olhe para a sua promessa. E o resto Deus vai te ajudar a fazer. Amém, querido? Nessa noite eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco no nosso canal Finanças do Cristão, mas também quero te pedir um favor, que você compartilhe esse vídeo e todos os outros vídeos que nós já temos postado, que nós temos publicado. Curte lá nossa página no Facebook, www.facebook.com/Finanças do Cristão. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Estélio Arias. Lá você vai ver o canal Finanças do Cristão. E se você se inscrever, você vai estar recebendo os nossos próximos vídeos. Curta nossas publicações, compartilhe essa palavra na tua igreja, compartilhe essa palavra com os teus irmãos em Cristo, compartilhe essa palavra com os teus discípulos, com os teus amigos, com os teus familiares e ajude o povo cristão a ser um povo mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus e até a próxima.